Tranquilo, pessoal. Agora eu vou fazer cada uma das tabelas verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade é o conjunto de possibilidades que eu tenho quando eu faço a operação lógica entre duas proposições. Traduzindo para o português, se eu pegar as duas proposições e colocar uma operação lógica entre elas, eu posso ter um resultado. Esse resultado ele pode ser facilmente visualizado pela tabela verdade. A primeira tabela verdade que nós vamos fazer aqui é o da conjunção do ezinho, né? Da conjunção. Qual é o símbolo da conjunção, pessoal? É esse aqui. Então, se eu juntar essas duas frases, chove amanhã e vou à escola, eu vou ter a seguinte tabela verdade. Eu tenho P, eu tenho Q e eu tenho P e Q. Vai ser representado assim. P e Q, ele é chove amanhã e vou à escola. Se você ler, você vai saber que você está diante de duas frases. Então, P e Q. Beleza. Como é que eu vou montar a tabela verdade? Então, preste bastante atenção como é que eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou fazer as colunas, né? Sempre vão ser 3 colunas e 4 linhas. Sempre eu vou ter 3 colunas e 4 linhas. E aí eu vou alternar, eu vou colocar da seguinte maneira as minhas respostas possíveis, né? Eu posso ter aqui para P, eu posso ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Sempre eu vou fazer isso na primeira coluna. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na segunda coluna, eu vou colocar sempre alternado. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza. E agora eu vou colocar minhas respostas possíveis. Eu vou ter que analisar as duas em conjunto. Percebam que aqui, a tabela verdade do E, eu só vou ter resultado lógico. O resultado lógico é esse aqui. Eu só vou ter resultado lógico verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Somente se as duas frases forem verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro, porque é uma conjunção E. Então, primeira verdadeira, segunda verdadeira, resultado verdadeiro. Agora, se eu tiver pelo menos uma falsa, aí, meu amigo, resultado falso. Então, você vai decorar dessa maneira. Você vai memorizar dessa maneira. Se tiver uma falsa, resultado falso. Só existe uma possibilidade de ter resultado verdadeiro. É quando as duas forem verdadeiras. Então, só vai ter resultado lógico verdadeiro na tabela verdade da conjunção se as duas forem verdadeiras. Então, se a primeira proposição é verdadeira, a segunda proposição é verdadeira, resultado lógico verdadeiro. Somente esta possibilidade. Só. Beleza, pessoal? Todo o restante vai ser falso. Vamos passar agora para a disjunção. Como vai ficar a tabela verdade da disjunção? Vamos relembrar o que é a disjunção? Falei ainda agora. A disjunção é o OU. A disjunção é o OU. O OU é representado por este símbolo aqui. É o contrário, né? É o contrário do símbolo do E. Contrário do símbolo da conjunção. Então, a disjunção ela vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho P, eu tenho Q, eu tenho P ou Q. Ou seja, chove amanhã ou eu vou à escola. Né? Chove amanhã ou eu vou à escola. Vamos fazer aqui as 3 colunas e as 4 linhas. Já já você vai pegar a manha disso aqui, porque é bem simples. Né? É bem simples. Raciocínio lógico aqui no Mafia Concursos é fácil, é moleza. Vamos colocar aqui da mesma forma que eu ensinei agora, sempre. Na primeira coluna, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na segunda, verdadeiro, falso, de forma alternada. E agora os resultados possíveis. Ok. E agora, como é que vai funcionar agora? Agora é o seguinte, só existe uma possibilidade do resultado lógico ser falso. É quando as duas forem falsas. Vamos já analisar o porquê. Se pelo menos uma for verdadeira, então eu já vou ter resultado lógico verdadeiro. Então, ó, é o contrário, né? Lembra o que eu falei ainda agora? Se pelo menos uma fosse falsa, vamos dar uma volta aqui. Se pelo menos uma fosse falsa, o resultado lógico é falso. Aqui vai funcionar da maneira inversa. Se pelo menos uma for verdadeira, o resultado lógico é verdadeiro. Perceba aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Aqui tem um verdadeiro, verdadeiro. Agora, se as duas forem falsas, o resultado lógico é falso. Por quê? Porque quando eu falo chove amanhã ou eu vou à escola, é só você pensar um pouquinho.
Pode ser que chova amanhã e eu vá à escola. Mas a partir do momento que eu falo ou, não pode acontecer de não acontecer as duas coisas. Não pode acontecer das duas serem falsas. Não pode acontecer de não chover amanhã e não ir à escola, porque eu dei uma alternativa. Chove amanhã ou eu vou à escola. Se as duas forem verdadeiras, tranquilo. Para a lógica aqui, se as duas forem verdadeiras, resultado lógico verdadeiro. Então, como você vai memorizar essa tabela verdade? Se houver pelo menos um verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Se as duas forem falsas, resultado lógico falso. Essa é a única maneira, igual anteriormente, dela ser falsa. Então, é o contrário. Lá, só tinha uma maneira de ser falso, né? Aliás, lá só tinha uma maneira de ser verdadeiro, que era quando as duas fossem verdadeiras. Aqui não. Aqui só existe uma maneira de ser falso, é quando as duas forem falsas. Bem facinho o e e o o, a gente pode passar para a nossa próxima tabela verdade. Nossa próxima tabela verdade aqui vai ser o da disjunção exclusiva. Vamos relembrar o que é a disjunção exclusiva? É o ou, né? Ou chove amanhã, ou eu vou à escola. Então, olha aqui, pessoal. Ou chove amanhã, ou eu vou à escola. Vamos colocar P, vamos colocar Q e vamos colocar ou P ou Q. Esse é o símbolo, né? Lembra que eu falei anteriormente? É o V com o tracinho embaixo. P ou Q. Ou P ou Q, desculpa. Vamos fazer aqui as 3 colunas e 4 linhas. E eu vou colocar aqui, pessoal, da mesma maneira. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso na primeira coluna. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso aí já está memorizado. Como vai funcionar agora a tabela verdade do ou? Ou chove amanhã, ou eu vou à escola. Nesse caso aqui, é uma disjunção exclusiva. Eu não posso ter o mesmo resultado para as duas, porque aqui sim significa ou é uma coisa ou é outra. Então, como você vai memorizar essa tabela? Se as duas respostas tiverem mesmo valor lógico, ou seja, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, então, meus amigos, só pode ser falso o resultado lógico. Por quê? Porque é exclusivo. Ou é um ou é outro. Eu preciso ter essa alternativa que está acontecendo bem aqui nas minhas linhas centrais. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Aqui sim está acontecendo a alternância. Então, percebam que a tabela verdade do ou ela vai ficar da seguinte forma. Se forem iguais os resultados lógicos das duas proposições, resultado falso. V com V, falso. F com F, falso. Se houver essa alternância, o primeiro verdadeiro, o segundo falso, ou o primeiro falso, o segundo verdadeiro, aí sim eu vou ter resultado lógico verdadeiro. É ou chove amanhã, ou eu vou à escola. Tranquilo? Vamos para o nosso último caso. Aliás, nosso penúltimo caso, desculpe. Aqui é a condicional. Como vai funcionar a condicional? A condicional é o se, então. Se chove amanhã, então eu vou à escola. Né? A lógica aqui é se chove amanhã, eu vou à escola. Se chove amanhã, então eu vou à escola. O símbolo é a setinha apontando para a direita. Se chove amanhã, então eu vou à escola. Então vamos montar a tabela verdade. P, Q, se P, então Q. Eu posso ler P, então Q. Tá? P, então Q. Vou fazer as minhas 3 colunas. Vou fazer as minhas 4 linhas. E vou fazer aquela paradinha V, V, F, F, V, F, V, F. Muita atenção que essa aqui é a mais importante de todas. Ela não cai em provas, tá? Como os professores costumam dizer por aí, ela despinca. Porque ela é a mais cobrada, porque ela tem uma pegadinha. Ela tem uma pegadinha. E eu vou logo ensinar a pegadinha. Só existe uma possibilidade de ser falso o resultado lógico. É quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa.
Não é quando a primeira for falsa e a segunda verdadeira. Todos os outros resultados serão verdadeiros. Só existe uma possibilidade de ser falso. É quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Como você vai memorizar isso? Né? Tem duas maneiras. A primeira, você vai pensar na frase Vera Fischer falsa. Na tabela do se, então, na tabela da condicional, né? Perceba que essa aqui é uma condicional. Condicional. Na tabela da condicional, Vera Fischer falsa. Por quê? Porque você vai ver as iniciais. Vera Fischer falsa. Então, se for VF, resultado lógico F. Como é que quem gosta de futebol pode decorar isso aí? Eu posso decorar da seguinte maneira. Se enfrentar Vasco e Flamengo, resultado é Flamengo. Se você for flamenguista, né? Então, sempre que se enfrenta Vasco e Flamengo, ganha o Flamengo. Se você for flamenguista. Se você for vascaíno, como é que você vai decorar isso? Quem rouba mais quando tem Vasco e Flamengo? Quem rouba mais é o Flamengo. Então, você pode decorar dessa maneira, com essa brincadeira aí, né? Não quero que nem vascaínos, nem flamenguistas fiquem com raiva de mim. Então, quem for flamenguista vai decorar. Quando se enfrentam Vasco e Flamengo, quem ganha é o Flamengo. E quem for vascaíno vai decorar. Quando se enfrentam Vasco e Flamengo, quem rouba mais? Flamengo. Ou então, todo mundo pode decorar a frase Vera Fischer falsa. Eu não gosto muito porque a Vera Fischer não tem nada a ver com isso, né? Mas é o nome de alguém que coube aí. Então dá pra gente decorar dessa maneira. A tabela verdade do sim, então, ela despenca em provas. Então eu preciso decorar dessa maneira. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, é o único resultado possível para ser falso. Todo o restante é verdadeiro, né? Chove amanhã, então eu vou à escola. Se as duas forem verdadeiras, resultado lógico verdadeiro. Tranquilo? Quando eu for aplicar isso no exercício, você vai entender isso de uma maneira mais simples, né? A princípio, eu quero que você aprenda as tabelas verdades. Vamos agora sim para a nossa última tabela verdade. A nossa última tabela verdade, ela é a da bicondicional. A bicondicional é aquela famosa frase que diz se e somente se. Né? Se e somente se. Vamos montar nossa tabelinha aqui? Então, P, Q, P, se e somente se que. Como é que é o símbolo, lembra? É a bicondicional. P, se e somente se que. Vamos lá, pessoal. Para eu montar minha tabelinha aqui, você já está cansado de fazer isso aqui? Cansado no bom sentido, porque você já aprendeu a fazer. Vou fazer minhas 3 colunas e 4 linhas. Vou colocar V, V, F, F. V, F, V, F. E agora? Então, percebam aqui como é que eu vou ler essa frase. Né? Na bicondicional. Né? Isso aqui é uma bicondicional. Na bicondicional, eu vou ler a frase. Chove amanhã, se e somente se eu vou à escola. Se uma depende da outra e a outra depende de uma, eu preciso que elas tenham o mesmo valor lógico. Elas têm que ter o mesmo valor lógico. Ou seja, só vai ser verdadeiro quando as duas forem iguais. Verdadeiro, verdadeiro, eu vou ter valor lógico verdadeiro. Falso e falso, eu vou ter valor lógico verdadeiro. Se houver alternância, se houver essa alternância, aí, meus amigos, o resultado lógico vai ser falso. Eu preciso que elas sejam iguais, porque uma depende de outra e a outra depende de uma. Se as duas forem verdadeiras, resultado lógico, verdadeiro. Se as duas forem falsas, resultado lógico, verdadeiro. Se houver essa alternância, uma verdadeira e outra falsa. Uma falsa e outra verdadeira, resultado lógico, falso. Aprendendo todas as tabelas verdades, você pode aprender agora o seguinte. Vamos lá, vamos memorizar. Vamos relembrar. A primeira tabela verdade, ela só tem uma possibilidade de ser verdadeira. É quando as duas forem verdadeiras. Todo o restante é falso. É a tabela verdade da conjunção. Tabela verdade da disjunção. Só tem uma possibilidade de ser falso. É quando as duas forem falsas. Tabela verdade
da disjunção exclusiva. Tem duas possibilidades de ser falso. Quando vai ser? Quando as duas tiverem mesmo valor. Percebam que a disjunção exclusiva, ela tem a tabela verdade, o contrário da bicondicional. Se as duas forem iguais, o resultado é verdadeiro. Se as duas forem diferentes, o resultado é falso. Enquanto que lá, na disjunção exclusiva, aqui na disjunção exclusiva, olha o que está acontecendo. Se as duas tiverem mesmo valor, o resultado é falso. E se houver alternância, o resultado é verdadeiro. E a tabela do se então, que eu vou decorar, Vera Fischer, falsa. Sempre que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado é falso. Todo o restante é verdadeiro. Sabendo essas cinco tabelas verdades, vamos resolver uma questão aqui da FCC, para você ver como funciona isso na prática, e agora sim vai clarear a sua mente antes de você passar para os exercícios da apostila aí do seu PDF. Questão da FCC. Devido à proximidade das eleições, foi decidido que os tribunais eleitorais deveriam funcionar em regime de plantão durante um determinado domingo do ano. Em relação a esse plantão, foi divulgada a seguinte orientação: se todos os processos forem analisados até às 11, então o plantão será finalizado nesse horário. Considere que a orientação foi cumprida e que o plantão só foi finalizado às 18 horas. Então, pode-se concluir necessariamente. Aqui ele faz várias afirmações sobre a minha primeira frase, sobre o processo ter terminado às 11, não é isso? Então vamos lá, senhores. Se todos os processos forem analisados até às 11 horas, olha aqui, pessoal, que bonito, a gente já aprendeu isso. Isso aqui já vai clarear na sua mente. Se, então, estamos diante de uma frase condicional. A primeira frase qual é? Se todos os processos forem analisados até às 11. Se todos os processos forem analisados até às 11, vai ser chamado de P. Então, o plantão será finalizado. O plantão será finalizado nesse horário. Então, o plantão será finalizado nesse horário. Então, se eu tenho que todos os processos analisados até às 11 é P, então, o plantão finalizado nesse horário vai ser Q. E aqui nós estamos diante de uma condicional, se então. Sempre que você lê isso aqui na frase, ó, se então, eu estou diante de uma condicional. Existem outras maneiras de se escrever a condicional, além do se então, que nós vamos resolver nas próximas aulas, mas por enquanto você tem que lembrar disso. Se então é a condicional. Beleza. Aí o que ele fala em seguida? Considere que a orientação foi cumprida, ou seja, o resultado foi cumprido. Aquilo que ele disse, se todos os processos forem analisados até as 11, então o plantão será finalizado nesse horário. Essa é a orientação completa. Se essa orientação foi cumprida, significa que ela é verdadeira, ela tem valor lógico verdadeiro. Vamos montar a tabela verdade então, pessoal. Vamos lá, a gente já aprendeu a fazer isso. P, Q, P, então Q. Aí eu tenho as 3 colunas e as 4 linhas. Vamos lá. Vamos colocar aqui o que ele disse. Considere que a orientação foi cumprida. Tá. A gente tem a possibilidade de verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Nós temos a possibilidade também de verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto, do jeito que a gente aprendeu anteriormente. Se a orientação foi cumprida e ela é verdadeira, nós já sabemos o quê? Que no sim, então, somente no caso aqui de VF, né, de Vera Fischer, é que nós vamos ter resultado falso. Somente nesse caso nós vamos ter resultado falso. Em todos os outros nós vamos ter resultado verdadeiro. Então perceba, olha o que ele diz. A orientação foi cumprida, ou seja, a orientação é verdadeira. A orientação é o conjunto. Se o conjunto é verdadeiro, então não pode ser esse segundo caso aqui, porque o segundo caso é o único falso. É o da Vera Fischer falso, ou do Vasco e Flamengo aí, como nós aprendemos. Vamos analisar as alternativas agora? Nenhum processo foi analisado até às 11. Nenhum processo foi analisado até às 11. Existe essa possibilidade? Vamos ver. Para que o resultado seja verdadeiro,
nós temos o quê? Que o plantão só foi finalizado às 18. A frase que, ela diz, o plantão será finalizado nesse horário, que é às 11. Mas o plantão só foi finalizado às 18. Então, ela é falsa. A segunda frase é falsa. Olha aqui, ó. Presta atenção, pessoal. A segunda frase ela é falsa. Só que essa possibilidade do meio, ela já foi aniquilada. Essas outras duas também vão ser aniquiladas. Por quê? Porque a minha segunda proposição, o que, é falso. Está aqui. Porque foi finalizada às 18 e não às 11. Então, a única possibilidade aqui é o quê? É que nem todos os processos foram analisados até às 11. Para isso, por isso, o plantão não foi finalizado nesse horário. Mas aí, eu tenho um resultado lógico verdadeiro. Porque acontece do sim, então, que se as duas forem falsas, o resultado é verdadeiro. Então, como é que eu posso dizer isso aqui, pessoal? Nenhum processo foi analisado até às 11. Não, eu não posso dizer que nenhum foi analisado até às 11. Todos os processos foram analisados até às 11. Também não. Que a gente acabou de ver que não aconteceu isso. Pelo menos um processo terminou de ser analisado às 18. Opa, aí sim. Se pelo menos um processo não foi analisado antes das 11, até as 11, então significa que pelo menos um ficou até o resto do expediente. Mas não necessariamente até as 18 horas. A gente não sabe. Vamos olhar a letra D. Todos os processos foram analisados até as 18 horas. Não, a gente já viu que isso aqui não aconteceu. Pelo menos um processo não foi analisado até as 11. Letra E, resposta correta. Né? Como é que eu nego todos? Né? Se todos os processos foram analisados, eu sei que nem todos foram analisados. Para eu negar isso, basta eu escrever aqui, pelo menos um não foi analisado. E a negação que acontece aqui é o assunto da nossa próxima aula. Beleza? Então, marque aí. Letra E. Pelo menos um processo não foi analisado até as 11. Tranquilo, pessoal? Nós vamos resolver mais questões. Isso aqui vai clarear mais na sua mente. Vamos para a segunda questão da nossa aula de hoje. Questão também da FCC fala o seguinte. Considere a proposição. Paulo estuda. Paulo estuda. Aluno mandando mensagem essa hora. Vamos para a nossa segunda questão. Então, pessoal, vamos aí para a nossa segunda questão. Também da FCC. Considere a proposição. Paulo estuda, mas não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é... Qual é o conectivo lógico aqui? Paulo estuda, mas não passa no concurso. Paulo estuda é uma frase. P. Não passa no concurso é outra frase. Q. Qual é o conectivo aqui? Mas. Opa! Professor, o senhor está de bagunça comigo. Nós não estudamos mais. Nós estudamos, meus amigos. O mais, ele vai funcionar como conjunção E. Sempre que você lê o mais, ele vai funcionar como conjunção E. Letra D, conjunção. Algumas palavras, elas podem substituir, mas as operações lógicas que nós temos são apenas aquelas. Como que nós vamos aprender todas as palavras? Fazendo bastante exercício. Qual é o assunto da próxima aula? É negativa. Nós vamos negar as proposições, né? Vamos negar as aparências, disfarçar as evidências. Vamos conseguir aí entender melhor o que aconteceu na primeira questão. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado da aula e espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.